A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Faz assim com o dedo para o seu vizinho e diz: a fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Fé, esperança e amor. A Bíblia destaca o amor de todas as prioridades que nós podemos ter. A Bíblia destaca amor, fé e esperança. Amor em primeiro lugar, sem importância paralela. E aí nos resta fé e esperança. Qual a distinção entre fé e esperança? Quando alguém chega a você e te diz: vai acontecer uma coisa boa na sua vida, muito provavelmente você responda: assim eu espero. Isso é esperança, é uma expectativa que se cria por um amanhã melhor. Assim eu espero. Então a esperança te leva a acreditar que vai acontecer, enquanto que, através da fé, você tem a certeza de que aquilo que você espera já foi concretizado. Essa é a distinção básica entre fé e esperança. A Bíblia não apresenta nenhum milagre que tenha acontecido por esperança, porque Deus não responde à nossa esperança, Deus responde à nossa fé. A esperança não gera milagres. A esperança só prepara o ambiente, só prepara a atmosfera, só prepara o caminho para que haja milagre. Lá no livro de Romanos há uma frase muito interessante, curiosa. Ela parece se contradizer. Ela cita o patriarca Abraão, Romanos 4,18. E sobre ele se diz assim: o qual, Abraão, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Espera lá, como é que é essa história? Em esperança, ele creu contra a esperança, para que aquilo que parecia impossível ao homem se concretizasse. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Para isso Abraão precisava ter um filho. Só que Abraão já estava com idade muito avançada e Sara era estéril. Então, a olhos humanos, havia uma improbabilidade, uma situação impossível. E o que é crer contra a esperança? Crer contra a esperança significa que aquilo que já era difícil ficou impossível. Quando eles recebem a promessa, eles tinham uma idade avançada, mas já talvez naturalmente com chances de uma criança nascer. Quando a promessa está para se cumprir, ele já está com 100 anos de idade. Já havia 25 anos que eles estavam escutando esse tipo de coisa, se lembrando daquela promessa. Então, crer contra a esperança significa que toda a esperança natural, com todas as suas possibilidades, havia morrido. Ou seja, naturalmente, nada mais pode ser feito. É um caso perdido, é uma situação morta, é absolutamente impossível que esse casal agora venha gerar uma criança. O que aconteceu com o casal em questão? O tempo esperado, o longo período de espera, ele se encarregou de matar a esperança natural de Abraão e de Sara, de gerarem filhos, porque o tempo foi muito maior, muito além daquilo que eles concebiam, daquilo que eles imaginavam que teria que esperar. Então, assim como acontece com você, você cria esperança, mas o tempo vai passando e as coisas não acontecem de acordo com a sua esperança, e aquilo que era difícil fica impossível. Você diz: não tem o que ser feito, acabou, já não há mais esperança. Então ele creu contra a esperança, não havia mais esperança natural,
porque o cumprimento da promessa de Deus precisava ser de acordo com o desenho de Deus, tinha que ser assim. O que eu quero dizer é que Deus, mesmo em situações desconfortáveis para nós, continua no controle, e que muitas vezes Ele nos leva a situações difíceis de serem vividas, mas exatamente porque é dessa forma que precisa acontecer, é desse jeito que precisa ser feito. Deus tinha uma promessa, mas o cumprimento da promessa, a maneira como ela se realizaria, tinha que ser fruto do Espírito e não da carne, tinha que ser uma ação de Deus, uma ação sobrenatural e não natural, algo que deveria acontecer exclusivamente dependendo da fé e não das condições naturais. Então, crer contra a esperança é ter que lidar com perdas, com portas fechadas, com doenças incuráveis, com crises, crendo e lutando contra a nossa tendência a desanimar e desistir. Quando os nossos planos falham e as nossas alternativas se esgotam, nós temos na verdade o cenário perfeito para a ação de Deus, porque trabalhar contra a esperança é acreditar que Deus é capaz de fazer o que prometeu fazer, mesmo contra todas as evidências naturais, porque é dessa forma que o nome de Deus é glorificado. Quando há chances de acontecer naturalmente, as pessoas podem dar crédito ao acaso. Mas havia chances de algo assim acontecer. Elas roubam a glória que é de Deus, elas roubam o crédito de Deus. Então Deus permite que uma situação chegue num ponto de absurda impossibilidade, para que quando Ele venha com a sua intervenção, todos os envolvidos tenham que admitir, não há como, não há chances disso ter sido algo natural, feito pelas mãos dos homens. Essa foi uma intervenção divina, totalmente sobrenatural, foi a mão de Deus entrando nessa história. Todas as evidências eram contrárias, contra todos os exames, contra todos os diagnósticos, contra todos os ultrassons, contra todas as tomografias, contra tudo que se disse. Deus fez algo que o homem não poderia fazer, e se você crê nisso, aplauda forte ao Senhor, porque Ele é santo. O texto base desse sermão é Ezequiel 37, verso 1 a 14. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe no telão. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor. A narrativa é de Ezequiel. Ezequiel é um profeta. Ele vai contar de um êxtase espiritual que ele teve, de uma visão que ele recebeu de Deus. Ele começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Repete comigo: sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Esse é um texto que registra uma resposta de Deus ao questionamento da nação de Israel, encontrado alguns capítulos antes. Ezequiel 33:10 diz assim: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Então a questão do povo era essa: nós temos prevaricado, nós temos transgressões, nós temos pecados, e o resultado do pecado é a morte, é o distanciamento de Deus. Nós estamos secos dessa maneira, como resultado das nossas escolhas e dos nossos atos no passado. Como, pois, poderá haver ressurreição, poderá vir vida? Como, pois, nós viveremos? E a razão da desolação não era uma incógnita para aquele povo. Eles sabiam exatamente porque estavam naquela situação. Nossas prevaricações e pecados. Muitas pessoas entendem o pecado, mas não entendem a prevaricação. Prevaricação, amados, é um crime funcional que um agente público pode praticar contra o funcionamento regular da administração pública. É um crime, inclusive, previsto no Código Penal brasileiro. Mas aqui nesse contexto, é chamado de prevaricação o ato de trair os deveres do seu cargo ou ministério, e que consiste em retardar ou deixar de praticar um ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Em outras palavras, a prevaricação é o pecado da omissão, ou seja, pecado não é apenas o mal que eu faço, mas é também o bem que eu sei que eu tenho que fazer e não faço. É também assumir uma responsabilidade com Deus e não a cumprir. Então é a omissão em função dos meus interesses ou dos meus sentimentos, ou ainda a omissão pela falta de interesse. Então prevaricação era exatamente o que eles estavam deixando de fazer. Era o pecado de não praticar o que eles sabiam que deveriam praticar.